Olá, meu nome é Vinícius Leite, sou do terceiro ano de administração e hoje vim aqui falar um pouco sobre o conteúdo do segundo ano, que seria deslocamento de equilíbrio. Bom, segundo o químico francês Henri-Louis Le Chatelier, que é bastante conhecido no ramo da química, deslocamento de equilíbrio é uma situação em que uma reação química é deslocada para o sentido direito ou para o sentido inverso. Quando submetida a uma perturbação externa, essa afirmação proposta pelo químico passou a ser conhecida como o princípio de Le Chatelier. Reação direta é aquela em que os reagentes se transformam em produtos, já a reação inversa é aquela em que os produtos se transformam em reagentes. Uma reação está em equilíbrio quando a velocidade da reação direta é a mesma da reação inversa, ou seja, os reagentes se transformam em produtos com a mesma velocidade com que os produtos se transformam em reagentes. De acordo com o princípio de Le Chatelier, sempre foi uma força atuar sobre uma reação em equilíbrio. O deslocamento de equilíbrio irá ocorrer no sentido de anular essa perturbação e estabelecer uma nova situação de equilíbrio na reação. As perturbações capazes de deslocar um equilíbrio químico são a variação de concentração, quando a concentração em quantidade de matéria em mol ou molar de um participante da reação é alterada, seja diminuída ou aumentada. Irá ocorrer o deslocamento de equilíbrio, desde que os participantes não estejam no estado sólido. Assim, de acordo com o próprio Le Chatelier, se a concentração de um participante for aumentada, ocorrerá um deslocamento do equilíbrio no sentido contrário ao aumento. Porém, se a concentração do participante for reduzida, ocorrerá um deslocamento de equilíbrio no sentido da diminuição. A variação da pressão. Variação da pressão só promove deslocamento em equilíbrios que apresentam componentes gasosos, já que quando ela é aumentada, as moléculas ampliam os choques entre si, e quando a pressão é diminuída, elas diminuem os choques entre si. Os choques entre as moléculas aumentam-se com o aumento da pressão, porque o volume e espaço é diminuído consequentemente, enquanto que a diminuição da pressão é acompanhada com o aumento de volumes. Em um equilíbrio químico, a análise do efeito de modificação da pressão leva em consideração o volume molar dos reagentes produtos, volume esse que está relacionado com o coeficiente da reação. Na equação abaixo, o volume do reagente é 4 e do produto é 2. De acordo com o princípio de Le Chatelier, se a pressão de um sistema for aumentada, ocorrerá o deslocamento do equilíbrio no sentido de maior volume, enquanto que se a pressão for diminuída, ocorrerá o deslocamento de equilíbrio. Variação da temperatura. Bom, o aumento da temperatura de uma reação em equilíbrio favorece para que as moléculas se choquem mais, enquanto que a diminuição da temperatura diminui a agitação delas e, consequentemente, os choques, sendo que o aumento da temperatura favorece endotérmica, aquele que absorve energia. A análise do efeito da temperatura em um equilíbrio leva em consideração principalmente ΔH da reação. Se o ΔH for positivo, a reação direita será endotérmica, enquanto a inversa será exotérmica. Caso o ΔH seja negativo, a direita será exotérmica e a inversa endotérmica. Aumentando a temperatura, o equilíbrio desloca-se para a esquerda, por ser o sentido da reação endotérmica, já que o ΔH é negativo. Diminuindo a temperatura, o equilíbrio se desloca para a direita, por ser o sentido da reação exotérmica, que o ΔH é negativo. E é isso. Vou falar aqui um pouco sobre
o deslocamento de equilíbrio e obrigado.